Tudo bem, pessoal? Nesse grande bloco agora, a gente vai falar sobre a despesa. Como eu falei na abertura do curso, o ideal é que o servidor público ele já dominasse a classificação da despesa quando ele fizesse o concurso. Porém, muitas vezes a gente sabe que durante a preparação para um concurso público, o servidor, o futuro servidor público, ele é aluno ainda nesse momento, ele tem que lidar com várias matérias e ele às vezes não aprofunda suficientemente, até porque muitas vezes a banca não cobra aquilo de forma profunda, mas na vida real é outro departamento. E aí nessa aula aqui, a gente vai fazer aqui uma comparação das principais despesas. Lógico, a gente vai trabalhar com a da União como referência e como os estados e municípios podem trabalhar com essas mesmas classificações. Algumas classificações são obrigatórias e padronizadas. O que acontece na União acontece nos estados e nos municípios, independente do número de habitantes. E outras classificações são obrigatórias, mas não são padronizadas. E outras só existem na União. Pode até ser que o município crie, mas não é obrigado a criar. Beleza? Então a gente tem que ter esses três grupos. Primeiro grupo, obrigatório e padronizado. Segundo grupo, obrigatório, mas não é padronizado. Quando eu falo padronizado, é inclusive contar códigos e números. E o terceiro grupo é o que não é nem obrigatório nem padronizado, mas que existe na União. Beleza? Então vamos lá, começando o nosso bloco propriamente dito. Essa figura aqui que eu trouxe, né? Você está vendo aqui que tem triângulos, círculos, quadrados, esferas, né? No caso, círculos. Você está vendo que isso aqui está desorganizado. E agora eu organizei. O que eu quero deixar claro aqui é o seguinte. Que não importa se você vai classificar a despesa quanto à natureza, se você vai classificar a despesa quanto à classificação funcional, ou se você vai classificar a despesa quanto à classificação programática. Entenda, por exemplo, que esse conjunto aqui, quadrado, seria uma classificação na despesa, classificação quanto à natureza. Essa aqui seria a funcional, e essa última aqui seria a programática. Ou seja, cada classificação vai ter um padrão. Tudo bem. Mas o importante é o que eu vou falar agora, em termos de LOA. No final das contas, não importa se você está olhando a classificação na despesa quanto à natureza, quanto à classificação funcional ou quanto à classificação programática. O valor final da despesa em qualquer classificação dentro da mesma LOA tem que ser o mesmo. Então, se a sua despesa, certo? Se o seu orçamento do seu município, um chute, seja, por exemplo, de 100 milhões de reais. Se o seu orçamento é de 100 milhões de reais, certo? Um município pequeno, ele é de receita e ele é de despesa. E aí vem a pergunta, se ele é de receita e se ele é de despesa, esse orçamento, certo? O que é que acontece? Eu preciso saber que esse 1 milhão de reais ele vai ser para despesa tanto quanto à natureza, quanto à funcional, quanto à programática. Perfeito? Então essa é a lógica dessa figura aí. Ou seja, e aí, que é o que eu estou querendo dizer. Então se você tem aqui 1 milhão de reais, 10 milhões, né, que eu falei, 10 ou 100? 100, falei 100. 100 milhões de reais. Esse 100 milhões de reais ele tem que ser na classificação quanto à natureza, classificação funcional, programática e as outras que a gente vai trabalhar. Ou seja, cada classificação dessa vai ter que bater no valor final 1 milhão de reais. Deixa eu só colocar aqui com outra cor para ficar mais legível para você. Vou pegar aqui a ideia. Então aqui seria 100 milhões. Aqui seria a classificação quanto à natureza, letra N, classificação funcional e a classificação programática. E aqui vão ter as outras. O importante é que no final, seja qual for a visão que você está trabalhando, seja a visão da classificação quanto à natureza, seja a visão da classificação programática, seja a visão da classificação funcional, não importa qual a visão. Pode ser a visão por esfera orçamentária, orçamento fiscal, seguridade social e investimento. Independente da visão que você use, o valor final tem que ser o mesmo, porque a LOA é uma só. Beleza? Então, outro ponto importante. Sistema versus técnica. Então, é o que eu falo. O curso aqui não é um curso customizado em cima do sistema que você usa. Normalmente, o município, o estado, na União existe um sistema pronto, que é o CIOP, que é o sistema desenvolvido internamente, certo? Mas o importante é,
você vai precisar de um sistema, porque você não vai fazer isso só em planilha Excel, certo? A partir desse sistema que você tem, certo? Qual o fundamento das aulas que vão seguir daqui para frente? As aulas que antecederam a essa e as aulas seguintes, certo? As aulas que antecederam a essa e as aulas seguintes, o foco aqui não é o sistema específico que você usa. O foco aqui é o conceito. Ou seja, pode ser que tenha uma classificação que ela foi atualizada, e a gente vai ver aqui a última versão dela, e no seu sistema não está atualizado. Aí você vai ter que corrigir o sistema. Ou seja, você não pode ser escravo do sistema. A técnica supera o sistema. O sistema é o que possibilita a operacionalização da elaboração da LOA. Mas a técnica tem que estar no patamar acima, certo, do sistema. Perfeito? Essa é a mensagem principal. Agora, pessoal, a gente vai trabalhar aqui com os códigos das classificações oficiais que existem na União. Então, na União existem, certo, 9 classificações. 9 classificações. 37 dígitos. 9 classificações, 37 dígitos. Então, dessas 9 classificações, algumas vão ser padronizadas e obrigatórias para toda a federação. Outras serão apenas obrigatórias, mas não são padronizadas. E algumas não são nem padronizadas nem obrigatórias, são específicas da União. Nada impede que o Estado ou o município também queira, de forma facultativa, copiar essa classificação, mas é uma decisão do Estado ou do município. Perfeito? Então, quais são as classificações que a gente vai trabalhar aqui nesse primeiro momento? Por esfera orçamentária até resultado primário. Então, aqui é a primeira classificação, aqui é a segunda, aqui é a terceira, aqui é a quarta, aqui é a quinta, aqui é a sexta, aqui é a sétima, aqui é a oitava, aqui é a nona. Dessas classificações aqui, quais são as que são obrigatórias em toda a federação e padronizadas? A classificação funcional e a classificação quanto à natureza. Certo? Ou seja, a classificação funcional e a classificação quanto à natureza, elas são padronizadas e obrigatórias em toda a federação. Isso quer dizer o seguinte, daqui a pouco a gente vai ver isso. Quando eu usar o código 3.3 para dizer que uma despesa é despesa corrente do tipo outras despesas correntes, eu usar a modalidade de aplicação 90, que é a aplicação direta, e eu usar o elemento da despesa 30, que é material de consumo, se você tem esse tipo de classificação na União, se você viajar para o município no interior do estado do Pará e for lá na contabilidade, como é que ele contabiliza material de consumo? 3.3, 90, 30. Por quê? Porque isso faz parte da classificação quanto à natureza e a classificação quanto à natureza é padronizada. Perfeito? Agora vamos falar da classificação funcional. A classificação funcional ela também é obrigatória e padronizada para toda a federação. Então você vai separar a despesa em 28 funções, cada função vai ter subfunções típicas. Pronto. Se você for em determinado estado e disser assim, olha, existe aqui o gasto com atenção básica. O gasto com atenção básica ele existe na União, no estado e no município com poucos habitantes, não importa. Beleza? Agora, o que é que não está aqui que eu vou te falar agora? Existem classificações que elas são obrigatórias, mas elas não são padronizadas. São 2. Na verdade, mais. Esfera orçamentária, institucional. Deixa eu ver se faltou alguma. Não. Essas aí, essas 4 que eu circulei com a letra O, elas são obrigatórias, mas elas não entram na consolidação. Ou seja, é importante e é obrigatório que qualquer ente da federação, estado e município, separe o orçamento em fiscal, seguridade social e investimento. É importante que qualquer ente da federação separe as unidades que vão receber dotação da LOA. Isso já está na Lei 4.320, que você deve identificar as unidades administrativas que vão receber dotação. Essa é obrigatória, mas não é padronizada. A classificação programática. Você tem que ter os programas, o nome dos programas fica a cargo do estado ou do município, o tipo de programa fica a cargo do estado e município, mas existe alguma padronização, é uma padronização parcial. Só existem 3 tipos de ações: projeto, atividade e operação especial. Ao longo da aula a gente explica isso aí. E existe a classificação por fonte. Ela também é obrigatória, mas ela não é padronizada. Perfeito? Então seria isso aí. Agora a gente vai começar pelas classificações obrigatórias. Ou seja, eu não vou focar aqui nas classificações, por exemplo, IDOC e DUSO. Porque o IDOC e DUSO
eles são classificações relacionadas a empréstimos. Elas existem na União, mas elas não são obrigatórias para estados e municípios, certo? Se o estado e município quiser usar a classificação IDOC idoso, ele usa e vai usar com outro código. Então a gente não vai abordar aqui, certo? Já adianto, a classificação IDOC idoso. A gente vai começar pela classificação por esfera orçamentária. Na União, isso aqui é na União, você usa os códigos 10, 20 e 30. Pode ser que no seu estado, no seu município, você use a letra F, S, I. Tranquilo, sem nenhum problema. Zero estresse quanto a isso aí. Mas é importante que nos anexos da LOA, nos volumes que acompanham a LOA, em algum momento você mostre, olha, o orçamento fiscal é esse, o volume e como eu cheguei nele, a memória de cálculo. O orçamento da Seguridade Social é esse, o volume e como eu cheguei nele, a memória de cálculo. O montante, não estou chamando montante, volume, mas é o montante. E o orçamento de investimento, o montante, o volume é esse. E está aqui a memória de cálculo. Então é importante que você separe a LOA nos 3 orçamentos, até porque a gente viu no princípio da exclusividade que um dos artigos vai dizer o valor global da LOA. Outro artigo vai dizer o valor do orçamento fiscal. Outro artigo vai dar o valor do orçamento da Seguridade Social. E outro artigo vai dar o valor do orçamento de investimento. Perfeito? Seria isso daí. Agora a gente vai falar da classificação institucional. A classificação institucional na União, ela separa em órgão e unidade orçamentária. Não existe nenhuma padronização que os estados e municípios também devam utilizar órgão e unidade orçamentária. Pode ser que os municípios queiram trabalhar com unidade administrativa, é uma decisão dele, só que vai dar mais trabalho, porque a unidade administrativa faz parte da unidade orçamentária. Na União, você só discrimina, na hora que você publica a LOA, nos anexos da LOA, mais uma vez a questão dos anexos, vai ter um anexo que vai ter todas as unidades orçamentárias. E para cada unidade orçamentária você vai ter a classificação quanto à natureza, a classificação programática, a classificação funcional e a classificação por fonte. Essas 4 sempre vão estar. E vai estar o valor. Vai estar o valor global destinado para a unidade e vai ter o valor segregado por todas essas classificações aí, certo? Ou seja, na verdade você vai aprender essas classificações de forma fragmentada, sabendo que depois você vai pegar esses conhecimentos fragmentados, classificação a classificação, vai reunir elas todas numa mesma análise. Perfeito? Chegamos agora na classificação funcional. Essa aqui é muito importante, porque essa classificação ela é obrigatória e ela é padronizada em toda a federação. Mudou em relação às outras. As duas anteriores, por esfera orçamentária e institucional, elas são obrigatórias, mas elas não são padronizadas 100%, certo? Nem são padronizadas 100%, 0% de padronização. O orçamento fiscal e seguridade social é padronizado, mas não é padronizado com o número, 10, 20, 30, isso aí não é padronizado. Institucional, o nome que o órgão quiser dar para as suas secretarias, no caso de estados e municípios. Chegamos agora na classificação funcional. A classificação funcional é a classificação que a gente chama de classificação cidadã. Por que ela é conhecida como classificação cidadã? Porque ela usa nomes que um cidadão comum entende. Então, por exemplo, se você for falar sobre Secretaria de Fazenda ou Secretaria de Planejamento, um cidadão talvez não saiba quais são os recursos que podem ter ali dentro. Agora, que é a classificação institucional. Agora, se você usa, por exemplo, olha, eu quero saber quanto eu gastei na área de educação. A área de educação, que é a área do gasto, que é a classificação funcional, ela é mais próxima, é uma linguagem mais acessível para o cidadão que não tem um domínio pleno da capacidade orçamentária. Perfeito? E aí vamos ler um pouco aqui sobre a origem dessa classificação funcional. A atual classificação funcional foi instituída pela Portaria 42, de 14 de abril de 99, pelo então Ministério do Orçamento e Gestão, e é composta de um rol de funções e subfunções pré-fixadas, que servem como agregador dos gastos públicos por área de ação governamental nos 3 níveis de governo. Trata-se de uma classificação independente dos programas e de aplicação comum e obrigatória, ou seja, comum e obrigatória, independente dos programas, no âmbito dos municípios, Estado, Distrito Federal da União, o que permite a consolidação nacional, ou seja, nenhuma novidade em relação ao que eu já falei antes. Ela é obrigatória, padronizada para todos os entes da federação. Chegamos agora no 42. 42 no artigo 1º. As funções a que se refere o artigo 2 do inciso 1º da Lei 4.320, discriminadas no anexo 5 da mesma lei e alterações posteriores, passam a ser as constantes do anexo que acompanha essa portaria. Ou seja, ele está fazendo aqui uma atualização dos anexos que estão na Lei 4.320, ou seja, a classificação por função, se a gente for atrás mesmo, está aqui a resposta.
ela já existia na Lei 4.320, ela foi atualizada em 1999. Como função, deve-se entender o maior nível de agregação das diversas áreas, a área da despesa. A função em cargos especiais engloba as despesas em relação às quais não se possa associar um bem ou um serviço a ser gerado no processo produtivo, representando, portanto, uma agregação neutra. É a função 28. A gente vai ver que existem 28 funções. Normalmente, uma função ela possui funções típicas. Porém, existe um mecanismo chamado matricialidade. A matricialidade permite que uma função receba, incorpore subfunções atípicas. Só que tem uma exceção. A função 28 em cargos especiais, até pelo nome dela, até pelas características dela, ela só aceita subfunções típicas da função 28. Guarde isso aí que daqui a pouco a gente vai explorar isso com exemplos. A subfunção representa uma partição da função. Nenhuma novidade aí. As subfunções poderão ser combinadas com funções diferentes daquelas que estejam vinculadas na forma do anexo a essa portaria. E aí, para efeitos dessa portaria, continua a padronização. Entende-se por programa, tem um conceito de programa, um conceito de projeto, atividade e operação especial. Quando a gente for falar sobre classificação programática, a gente vai falar sobre esses conceitos. Por enquanto, eu só quero deixar claro o seguinte. A portaria 42 de 1999, ela estabeleceu que devem ser utilizados os seguintes conceitos: programa e ação. Dentro da ação, você vai ter projeto, atividade e operação especial. Perfeito? A União, os Estados e o Distrito Federal estabeleceram em atos próprios suas estruturas de programas, códigos de identificação, respeitados os conceitos dessa portaria. Ou seja, o Estado e o município pode criar o tipo de programa que ele quiser. Na União, hoje, se chama finalístico, gestão e operações especiais. Se amanhã um Estado X quiser chamar essencial, complementar, auxiliar, os programas dele, é com o Estado, é com o município, não tem problema. O importante é que ele tem que ter programa, e o programa tem que ter esse conceito que a gente não explorou, mas está aqui. O importante é que ele tem que separar as ações, a ação é uma parte do programa, ele tem que separar as ações só nesses três tipos: projeto, atividade e operação especial. Ele não pode criar um quarto tipo, porque isso vai estar fugindo do conceito. Por isso que eu digo que a classificação programática ela é parcialmente padronizada. Por que parcialmente? Porque em termos conceituais ela é padronizada. Em termos de código, em termos de qualificação de programas, o Estado e o município têm uma margem aí de manobra, diferente da classificação funcional. Zero margem de manobra. Tem que copiar e colar todos os códigos e nomes das 28 funções e das subfunções típicas dentro de cada função. Continuando. Nas leis orçamentárias, nos balanços, as ações serão identificadas em termos de funções, subfunções, programas, projetos, atividades e operações especiais. No caso da função em cargos especiais, os programas corresponderão a um código vazio, 000. A dotação global reserva de contingência a ser utilizado como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais sob a coordenação do órgão responsável pela sua destinação será identificada por código definido pelos diversos níveis de governo. O disposto nessa portaria se aplica aos orçamentos da União, Estado e Distrito Federal para o exercício 2000 e seguintes e aos municípios a partir do exercício de 2002. Então, é isso aí. O que é que a gente vai fazer agora? Eu vou trazer para você aqui exemplos de funções e subfunções. Vamos lá. Porque isso aqui vale para toda a federação, não é só a União não, certo? Isso aqui vale para estados e municípios também, mesmos códigos. Então, no Estado você vai ter ação legislativa. E aí você vai ter as subfunções, ação legislativa e controle externo. Estados e municípios, e União também. Função essencial, justiça. Defesa da ordem jurídica. Representação judicial e extrajudicial. Vou pegar aqui agora judiciária, desculpa. Judiciária, ação jurídica. Defesa do interesse público no processo judiciário. Se você pega a função 02, judiciária, e vai no município, o município não tem judiciário. Então ali é zero. É zero porque a justiça, a parte que compete a parte que controla em termos judiciais os municípios, está no Estado, é a justiça do Estado. Então, por exemplo, pode ser que no município isso aqui venha zero, porque pode ser que naquele município não tenha nenhum gasto com o judiciário, que é o mais comum. Agora, por exemplo, gastos com legislativo, tanto faz você ser União, Estados, Distrito Federal, municípios, você tem um legislativo.
Segurança Nacional. Segurança Nacional normalmente vai ficar na União. Então, no Estado e município vai ficar 0. Relações Exteriores, normalmente vai ficar 0. Essas aqui são muito importantes. 8, 9 e 10. Eu te digo uma coisa. O 8, 9 e 10, por que eles são importantes? Porque é assistência, previdência e saúde. O 8, 9 e 10, assistência, previdência e saúde, essas classificações quanto à função 9, 10 e 11, 8, 9 e 10, é a base para depois a gente conseguir segregar o orçamento fiscal da Seguridade Social. A gente vai aprofundar isso mais à frente. Mas eu só quero mostrar que é importante você, como manuseador da elaboração da LOA, você tem que ter alguns códigos gravados. Um dos códigos é esse, 8, 9 e 10. Perfeito? Porque esse 8, 9 e 10 tem conexão com o orçamento da Seguridade Social. Perfeito? Aqui tem o 11 e o 12. 12, lembre, a função 12, ela não faz parte da Seguridade Social. A função 12 é um gasto bacana, legal, interessante, muda vidas. Mas ela faz parte do orçamento fiscal, que é muito importante também. Eu só estou falando isso para você não achar que o orçamento fiscal não tem projetos interessantes. E que tudo que ajuda a população só está na Seguridade Social. Porque a Seguridade Social só tem 3 áreas. Saúde, assistência e previdência. Perfeito? Chegamos aqui a mais uma classificação que foi a funcional. Perfeito, pessoal? Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer aqui um break, certo? Daqui a pouco a gente volta para falar sobre a classificação programática. Perfeito? Então, vimos aqui uma visão geral. Acabamos de ver aqui as 3 classificações obrigatórias. Todas são obrigatórias. Esfera orçamentária, institucional, classificação funcional. Dessas 3, apenas a classificação funcional é padronizada e obrigatória para todos os entes da federação. As outras 2 são obrigatórias, mas não são padronizadas. Até daqui a pouco. Fiquem com Deus.